Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Discipuladora aqui na Primeira Igreja Batista do IPS em formato digital. Nós estamos hoje na nossa lição de número 5, quinta lição dessa revista, a revista que fala sobre Jesus, a vida e obra. Então, quinta lição, hoje o nome da nossa lição, o título da nossa lição é Vede que vos tenho predito, lição de número 5 da nossa revista. Se o irmão, se a irmã ainda não tem a revista, pode baixar lá direto no site da convenção, em formato digital. É só digitar lá no Google, Convenção Batista Fluminense, Revista Palavra e Vida, que vai ser direcionado para exatamente essa revista. Mais uma vez, essa é a capa da revista e os estudos, estamos trabalhando com ela nesse trimestre. Nós vamos... como fazemos sempre, vamos orar, entregando este tempo ao Senhor, antes de começar o estudo da sua palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos porque a tua palavra é viva, agradecemos por este tempo em que nos predispomos e investimos no estudo da tua palavra, Pai. Agradecemos porque a tua palavra traz tudo aquilo que precisamos para a nossa vida. Abre nossos corações e mentes para que possamos compreender aquilo que o Senhor deixou para nós e possamos pôr em prática todas essas coisas. Muito obrigado por tudo, esteja ao nosso lado neste tempo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, lição número 5, vede que vos tenho predito. A lição de hoje, ela fala, ou nós vamos discorrer sobre um dos grandes discursos de Jesus que estão... Jesus, então, Mateus, ele registra 5 grandes discursos de Jesus e nós vamos falar sobre um deles hoje. O discurso de hoje não está apenas no Evangelho segundo Mateus, mas todos os 3 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, registram esse mesmo discurso. Antes da gente falar efetivamente sobre o discurso, vamos entender só em que ponto, em que momento Jesus profere essas palavras. A gente, olhando os evangelhos sinóticos, e vamos tomar por base Mateus, a gente percebe que Mateus, ele tem uma narrativa onde no capítulo 1 ele apresenta Jesus, ele fala sobre a genealogia de Jesus, depois ele fala sobre João Batista. No capítulo 3, Jesus é batizado por João Batista. No capítulo 4, começa Jesus sendo tentado no deserto e logo depois ele começa a evangelizar, ele começa a pregar. Então, Mateus capítulo 4 tem aquele texto onde diz que Jesus... ia pela Galileia, para a região da Galileia, pregando, ensinando, curando, então o ministério tríplice de Jesus. Mateus fala isso no capítulo 4. Então, Mateus traz o ministério tríplice e onde Jesus efetivamente exerceu esse ministério, que foi na região da Galileia. Se nós olharmos um mapa ali da região da Palestina na época de Jesus, a Galileia era uma região que ficava ao norte. E nós tínhamos a região da Judéia, onde ficava Jerusalém, ao sul, e no meio do caminho ali, mais ou menos, ficava Samaria, né? Então, para você sair da Galileia para ir para a região de Jerusalém, a região da Judéia, você passava por Samaria. É interessante que Jesus, então, estabelece a sua base de ensino na Galileia, que fica ao norte, ou seja, ficava um pouco distante de Jerusalém, não é nada tão absurdo, mas não era efetivamente em Jerusalém, ele vai ao norte, e a partir dali ele começa pregando. Ele inicialmente está naquela região e fica numa cidade específica, Cafarnaum, e dali ele começa montando, e dali ele expande o seu ministério, monta suas palavras e profere os seus discursos, ensina, prega e cura. Então, basicamente é isso que a gente tem no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 4, e isso vai acontecendo até que no capítulo 17 de Mateus, Jesus faz uma predição da sua morte. Ele então diz que o Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes tal, e vai ser morto, e ao terceiro dia vai ressuscitar. Ele fala isso no capítulo 17 de Mateus. No capítulo 19 de Mateus, e a gente está usando Mateus como base, por isso os outros evangelistas sinóticos seguem a mesma ordem cronológica. Jesus, então, ele começa um processo de sair da Galileia e ir para Jerusalém. Mas é o clímax, né? Tá chegando no momento máximo do ministério de Jesus. Ele sai da Galileia e vai para Jerusalém, isso ele ao longo do capítulo 19 e 20, e no capítulo 21, então, ele chega em Jerusalém, mas ele chega em Jerusalém para viver a sua última semana de vida. E alguém vai perguntar assim, mas Jesus, então, não esteve em Jerusalém em nenhum outro momento da vida dele? Mas, muito provavelmente, em vários momentos da vida dele, ele esteve em Jerusalém, não foi só nesse momento. Se nós olharmos, por exemplo, em Lucas,
Lucas, ele traz em sua narrativa o momento em que aos 12 anos Jesus esteve em Jerusalém. Era comum que o judeu estivesse pelo menos uma vez ao ano em Jerusalém para questões religiosas, para festas religiosas e tal. E Jesus muito provavelmente fazia isso. João já retrata algumas outras passagens de Jesus por Jerusalém. Mas os evangelistas sinóticos decidiram contar a história, narrar a história dessa forma, mostrando o ministério dele na Galileia, depois a caminhada e a última semana de vida dele, que foi em Jerusalém. Então Jesus chega, capítulo 21 de Mateus, ele chega em Jerusalém, e é interessante que quando ele chega, acontece a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém no capítulo 21 de Mateus, onde ele entra sentado num jumentinho e as pessoas jogam mantos e palmas e ele vai passando e as pessoas gritando bendito que vem em nome do Senhor. Ele então entra triunfalmente em Jerusalém. Interessante, para a gente compreender, isso a gente está entendendo quando que Jesus falou as palavras do discurso que a gente vai citar hoje, que a gente vai estudar hoje. Quando ele vai entrando em Jerusalém, ou quando ele vê Jerusalém, Lucas registra umas palavras dele, algumas palavras são muito interessantes. Estão lá em Lucas 19, 41 a 44. Então ele vem chegando, quando ele vai entrar em Jerusalém de forma triunfal, Lucas registra, mais uma vez, Lucas 19, 41 e 44, as seguintes palavras. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Então Lucas registra essas palavras, e vamos guardar essas palavras por enquanto aqui, porque quando Jesus cita isso, os discípulos estão ali por perto e eles ouvem isso. Então Jesus fala isso, os discípulos ouviram, né? O texto não fala que eles reagiram a essas palavras, ficaram quietos. Jesus então entra de forma triunfal em Jerusalém, iniciando a sua última semana de vida. Dali ele sai e vai para a purificação do templo, que está registrado ainda em Mateus 21. Depois ele começa um processo. Ao longo dessa semana, ele começa a ensinar em Jerusalém. Ele passa os dias ensinando em Jerusalém. Ele passa os dias, principalmente na região do templo. Ele purificou o templo e a partir dali ele começa ensinando. Então ele passa o dia em Jerusalém, no templo, ensinando, mostrando, curando também. Ele faz curas nesse momento. E provavelmente à noite ele dorme em Betânia. Alguns textos falam que ele vai para Betânia, dormir lá, onde mora Marta, Maria e Lázaro. Onde moram Marta, Maria e Lázaro. Ele vai para lá e de manhã, na manhã seguinte, ele volta. Nesse tempo, nesse período em que ele está em Jerusalém, ele ensina, ele cura, ele é testado pelos fariseus. Os fariseus o tempo todo vêm, colocam algumas coisas, os doutores da lei testam ele e perguntam qual a autoridade que você tem para fazer essas coisas. E você não vê que estão falando bendito que vem em nome do Senhor e você deixa. As crianças estão dizendo que você é profeta e você deixa. E ele vai respondendo tudo isso. Até que no capítulo 23 de Mateus ele faz aquele discurso belíssimo com os fariseus, chama os fariseus de amigos, né, dizendo, fariseus e doutores da lei, escribas, hipócritas e por aí vai. Ele sai do capítulo 23 de Mateus chamando de hipócrita, de sepulcro caiado. Só adjetivo bonito que Jesus dá para os fariseus ali nesse tempo. Ele é bem duro com os fariseus nesse capítulo 23. Quando chega no final do capítulo 23, a gente vai ler, ele vai falando isso para os fariseus. Quando chega em 23, 37 e 38, olha o que Mateus, aí Mateus narra, 23, 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Então, Jesus fala contra é claro que eu falando que foi chamando de amigo, tal, tá fazendo aqui uma uma brincadeira, né? Jesus ele foi muito duro com os fariseus ali naquele tempo porque precisava contestá-los ali, lógico. Eles eram pessoas muito com o coração muito duro, a letra fria da lei. E nesse capítulo 23, Jesus realmente mostra quem são os fariseus. E chega no final ele fala isso. E os discípulos estão perto e parece que, poxa, Lucas diz que quando ele vai entrar em Jerusalém, ele fala sobre a queda de Jerusalém. Aqui ele está falando de novo, ele fala, vai ficar deserta, a casa de vocês ficará deserta. E os discípulos, então, eles meio que olham e falam, pô, tem alguma coisa errada. E aí a gente chega no capítulo 24 de Mateus. No capítulo 24 de Mateus,
diz que eles estavam, então, saindo do templo, ou seja, eles estavam no templo, eles estavam saindo no templo. E olha o que o versículo 1 do capítulo 24 de Mateus diz. Mateus 24, 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Então, eles saíram, os discípulos olharam e falaram, mestre, olha essa construção, olha esse templo aqui. É interessante que Marcos cita a mesma coisa, Marcos 13, 1. Olha como é que Marcos, ele cita de forma mais enfática. Olha como é que Marcos diz. Marcos 13, 1. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse, olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Então os discípulos olham para aquilo, é como se eles estivessem dizendo assim, mestre, poxa, você já falou lá na entrada da cidade que tudo seria destruído. Agora você respondendo aos fariseus, fala isso de novo. Mas olha só, essa construção é muito grande, são pedras muito grandes. Isso não vai ser destruído, isso aqui é o templo de Deus. O Senhor não vai deixar isso acontecer, até porque existiam alguns provérbios e algumas crenças na época de Jesus de que o Messias não deixaria que a cidade fosse destruída por conta do templo. Ali que estava o templo, a representação de Deus estava ali. Então existiam algumas lendas, isso aconteceu até no primeiro templo também, existia uma ideia dessa. Então existia isso, e disseram, não, isso aqui não vai ser destruído. E aí Jesus responde, Mateus registra no verso 2, 24, 2, Lucas também registra, Marcos no 13, 2, e a resposta de Jesus é a mesma nos dois casos. Nós vamos ler aqui Mateus 24, 2, Jesus diz o seguinte, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele, eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E aquilo foi um choque para aqueles homens, e aquilo foi muito chocante. Jesus dá uma resposta muito forte, muito forte. No verso 2, então, Jesus diz, vocês estão vendo essas pedras? Não vai ficar pedra sobre pedra. Essas pedras estão dizendo que são grandes, que são magníficas, tudo isso, não vai sobrar nada. E aí no verso 3, diz que, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, e aí começam então as perguntas dos discípulos. É interessante que eles fazem isso e vão para o Monte das Oliveiras. Chegando lá, Jesus se assenta e os discípulos fazem a seguinte pergunta, dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E aí começa então o discurso de Jesus que nós vamos conversar sobre ele hoje. É interessante a gente compreender o que estava acontecendo, como que chegou até isso, para a gente poder compreender por que Jesus ele leva um tempo pregando esse sermão. Interessante que os três evangelistas sinóticos registram esse discurso. Mateus, no capítulo 24, e 25 também, tem um trechinho. Lucas, no capítulo 21 e Marcos, no capítulo 13. Então, Mateus 24, 25, Marcos 13 e Lucas 21. Todos os três registram esse mesmo discurso. A maior versão, a versão estendida do discurso é a de Mateus, onde ele explica melhor tudo aquilo que foi dito. Marcos traz uma versão mais resumida, Lucas também, mas com a ideia principal, a mensagem principal está. Nós vamos, seguindo a nossa lição, na nossa revista, a gente vai usar o texto, o Evangelho de Mateus, para estudar esse discurso, então, esse sermão de Jesus. Então, nós vimos que, nesse primeiro momento, nós já lemos os versos de 1 a 3, Jesus ele fala que o templo será destruído e automaticamente Jerusalém também será destruída e os discípulos então perguntam quando isso vai acontecer. Pergunta para ele, quando isso vai acontecer, mestre? E aí é interessante uma coisa, meus irmãos. Jesus começa esse sermão que ele recebe o nome de sermão profético, sermão do Monte das Oliveiras ou sermão escatológico, porque Jesus está falando aqui sobre as últimas coisas. Mas ele não está falando só sobre as últimas coisas, ele está falando, porque são duas perguntas que os discípulos fazem. Eles perguntam o seguinte, mestre, dize-nos, ou diz para nós, quando acontecerão essas coisas? Bom, que coisas? Jesus acabou de falar que o templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra. Então, quando acontecerão essas coisas? E quais serão, aí a segunda pergunta, quais serão os sinais da sua vinda e do fim do mundo? Então são duas perguntas diferentes. Mas uma coisa interessante, meus irmãos, provavelmente na mente daqueles homens, isso fosse a mesma coisa. Para aqueles homens, a destruição daquele templo seria um evento tão catastrófico que marcaria o fim do mundo. A destruição do templo, muito provavelmente, na cabeça deles, marcaria o fim do mundo. Mas a pergunta acaba se desdobrando e sendo muito bem colocada
para que Jesus respondesse duas perguntas e não apenas uma, porque são eventos distintos. A destruição de Jerusalém foi um evento e o fim do mundo e a volta de Jesus outro evento. E Jesus começa, então, discorrendo sobre isso. É interessante que Jesus ele vem falando, ele vem respondendo as duas perguntas, mas ele não é muito claro em dizer, olha, eu estou respondendo a primeira pergunta aqui, a segunda pergunta ali. Ele não faz isso, porque isso é muito comum nos textos e nos sermões proféticos. Se a gente olhar no Antigo Testamento, existem várias profecias que estão se referindo a coisas do presente, que estão acontecendo agora, mas que remetem a coisas futuras também. Então a gente consegue ver isso em diversos pontos da Bíblia. E Jesus está fazendo a mesma coisa. Ele está respondendo profeticamente as perguntas, mas a gente não sabe qual das perguntas ele está respondendo. Os discípulos, então, na época, tiveram talvez um pouco mais de dificuldade que nós, que hoje já temos, do momento daquele discurso, aproximadamente 2000 anos passados, então a gente consegue entender melhor o que seria cada coisa. Para eles, talvez não tenha ficado tão claro. A gente consegue ter uma visão melhor. Mas é interessante que falar sobre as últimas coisas, Jesus fala aqui no seu chamado sermão escatológico, e escatológico vem realmente o estudo, escatologia seria o estudo das últimas coisas, ou da doutrina das últimas coisas, é um termo que vem do grego. E não é só Jesus que fala sobre isso. A gente vê, por exemplo, Paulo aos Tessalonicenses, ele fala muito, ele explica aos Tessalonicenses sobre as últimas coisas. João explica nas suas cartas sobre as últimas coisas, tanto nas cartas quanto no Apocalipse, principalmente no Apocalipse, mas nas cartas ele já começa falando sobre isso. No Apocalipse ele então aprofunda ainda mais, lembrando que o Apocalipse tem várias formas de ser interpretado. Meu irmão, minha irmã, cuidado ao ler o Apocalipse. Tem gente que interpreta o Apocalipse como sendo profecias que praticamente todas elas já se cumpriram. Tem gente que coloca o Apocalipse como praticamente todas as profecias ainda a se cumprir. E tem um pessoal que acredita que coisas já foram cumpridas e coisas ainda irão se cumprir. Então, a gente tem que ser muito cauteloso, porque o Apocalipse é 100% profético. 100% é um pouco de exagero, mas em sua grande maioria, porque tem a parte inicial ali, principalmente, onde as cartas às igrejas da Ásia, apesar de ser uma mensagem metafórica e tal, mas é fácil de compreender, porque está sendo dito para as igrejas ali. Mas a partir do momento em que começam as profecias, aí sim, são proféticos, o texto é, em sua essência, profético, e pode ser interpretado de diversas maneiras. Então, o Apocalipse, João fala sobre isso nas cartas, principalmente na primeira e no Apocalipse. Pedro também comenta sobre questões escatológicas, sobre questões das últimas coisas. Mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, a gente tem que ser muito cauteloso, porque a Bíblia deixa mensagens sobre as últimas coisas. A gente viu aqui nos evangelhos, falamos sobre Paulo, falamos sobre Pedro, falamos sobre João. Mas não é o foco da Bíblia falar sobre as últimas coisas, não é o foco da Bíblia falar sobre o futuro, principalmente no Novo Testamento. Não é o foco da Bíblia falar sobre isso. A Bíblia, se nós pegarmos esses textos que falam sobre as últimas coisas, eles são, a nível de quantidade, eles são menores, em menor quantidade, do que os textos que falam sobre o presente, sobre como nós devemos viver, como nós devemos levar a nossa vida. Nós temos que ter uma vida pura, uma vida santa, uma vida reta. Isso é o cerne da Bíblia. Esse é o cerne do Novo Testamento. E mesmo quando a gente olha e fala assim, poxa, e a função do sermão escatológico? Bom, é a gente não ser pego de surpresa, isso Jesus fala, mas também existe uma função muito forte nos sermões, nos textos que falam sobre as últimas coisas, que é trazer a certeza da esperança, ou a esperança de que nós seremos vencedores, a certeza de que seremos vencedores. Então, os textos escatológicos mostram isso. Olha, por mais que a gente esteja passando dificuldades, sofrimentos, opressão e tudo, haverá vitória no final. Então, essa é uma função muito forte. E é claro, como Jesus disse, nós também já dissemos, também a gente não ser pego de surpresa, a gente entender que vai chegar um momento em que tudo acontecerá e a gente não... o que está acontecendo? Não, e a Bíblia já disse. Então, a gente sabe que é seguir aquilo ali. Então, até mesmo quando a gente olha essa questão da certeza da vitória, isso também nos remete ao presente, porque para que nós tenhamos certeza da vitória, nós temos que ter hoje uma vida santa, pura e irrepreensível. Então, o foco é sempre hoje, é aquilo que nós vivemos. Então, por que falar isso? Porque tem muita gente que fica preso a estudar a doutrina das últimas coisas, estudar Apocalipse, a estudar esses textos que falam sobre o fim do mundo e tal, e se esquecem de que é preciso viver o hoje, não se vive o futuro, se vive o hoje. O futuro chegará no seu tempo. No seu tempo ele chegará. A gente não pode impedir a volta de Cristo, a gente não pode impedir que Jesus, no tempo certo, vá voltar.
não é nosso objetivo, pelo contrário, a gente quer que ele venha logo. Também a gente não pode antecipar, a gente tem que viver a nossa vida, levando em consideração que ele pode voltar hoje, por isso ter uma vida pura, santa e reta, e nós podemos fazer o que está à nossa disposição hoje. Só isso. Pois bem, vamos então efetivamente ao nosso texto. Já vimos que Jesus começa falando sobre a queda de Jerusalém. Vimos que são duas perguntas que Jesus responde. E quando Jesus, ele então continua discorrendo sobre o tema, e a gente vai ler agora, a gente lê os versos de 1 a 3, vamos ler agora os versos de 4 a 14. Então, Mateus 24, de 4 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu, olha que ele começou a responder as perguntas dos discípulos. Então Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início de dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós vamos parar aqui nessa primeira parte, no verso 14, e entender esse primeiro momento. Jesus aqui, seria essa parte 2, né? A parte 1, ele vem falando sobre a destruição de Jerusalém, e aqui ele vem explicando melhor tudo isso. É claro que, como disse, a gente não consegue compreender bem sobre qual tema ele está falando. Mas ele vem dizendo o seguinte, olha, tudo que acontecerá, existem sinais que acompanharão as coisas que acontecerão. Então, ele fala, é interessante que esses sinais, a gente tem que deixar isso bem claro, os sinais não têm a pretensão de mostrar quando acontecerá. Não existe esse intuito em Jesus falar sobre os sinais. Os sinais não mostram quando. Mostram apenas que aconteceriam. E, pelo contrário, Jesus diz aqui que ele fala que isso é apenas o princípio de dores. É interessante que a gente vai ver que Jesus faz uma analogia nesse discurso a uma mulher dando à luz. O início de dores seriam justamente aquelas contrações iniciais, onde a mulher começa a sentir algumas dores, vem aquelas contrações e tal, e ele começa falando isso. Então ele vem dizendo que esses sinais, isso está no verso 8, né, que diz que são princípios de dores, ele vem dizendo que esses sinais, eles mostram, olha, vocês verão sinais, e esses sinais apontam para o que vocês estão perguntando. Fim do mundo, quando eu vou voltar, e até mesmo quando acontecerão essas coisas, o templo derribado, tudo isso. Esses sinais, ele vem falando aqui, ele fala sobre falsos profetas, fala sobre guerras, fala sobre fomes, fala sobre catástrofes, fala sobre perseguições. Mas é interessante que a gente olhando muito bem isso, a gente analisando esse texto, a gente vai ver que todas essas coisas sempre aconteceram. Se a gente olhar desde o tempo que Jesus prega isso até o tempo presente, a gente sempre teve perseguição, sempre teve falso profeta, sempre teve guerra, sempre teve alguma catástrofe, seja terremoto, seja alguma fome, sempre aconteceram essas coisas. Então, é por isso que Jesus está dizendo, olha, isso precisa acontecer, é necessário que isso aconteça, tá? É necessário. Mas isso é apenas o início de dores. Isso não é o fim. Quando vocês verem essas coisas acontecendo, é como se vocês olhassem para essas coisas e dissessem assim, olha, ele disse tudo isso, está acontecendo tudo isso. Então, da mesma forma que tudo isso que ele disse está acontecendo, assim também a volta dele acontecerá. Assim também é certa a volta dele. É interessante, meus irmãos, que nós depois vamos ver que muitos desses eventos já se cumpriram. E para aqueles homens, alguns eventos desses se cumprindo vão de encontro ao que eles estavam vivendo naquele tempo. A gente vai ver isso. Essas profecias vão se cumprindo efetivamente ao longo desse tempo, ao longo dessa situação. Esses homens vão vendo acontecendo e vão pensando assim, gente, realmente, tudo que ele disse aconteceu. Tudo que ele disse está acontecendo. Ele vai voltar.
Nós vimos, quando estudamos a carta de Pedro, que existia uma preocupação muito grande naquela época, porque muitas pessoas se levantavam e diziam assim, poxa, ele disse que ia voltar, já passou esse tempo todo, ele não volta. E Pedro tem que responder a essa pergunta. Pedro vem dizer, não é assim, olha só, vai se cumprir no momento certo. Ele vai voltar no momento certo. É só esperar, é só aguardar. Então Jesus, os sinais, eles direcionam para esse caminho. Direcionam, vocês estão vendo acontecendo as coisas? Então, da mesma forma que vocês estão vendo, da mesma forma que eu predisse todas essas coisas, eu também predisse o meu retorno e isso também vai acontecer. Então não tenham preocupação com isso. É interessante que ele fala, e ele vem falando, né? Tome cuidado. A questão da vigilância é algo muito forte nesse sermão escatológico, nesse sermão profético de Jesus. Essa questão de ser vigilantes, prestem atenção, tome cuidado. E aqui ele fala, né? Tome cuidado porque que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Cuidado com isso, vai ter muita gente falando isso, tá? Então toma cuidado. Você vai ver que vocês vão ouvir falar de guerra, e guerra é uma coisa constante na história da humanidade. A guerra seria, como diz o pastor, o reverendo Augusto Nicodemos, né? A guerra é uma prova de que o homem não consegue resolver seus próprios problemas. Então Jesus meio que está dizendo isso, né? Ele diz o seguinte, olha, haverá guerras. E a guerra é para mostrar que o homem não resolve seus próprios problemas. Ele precisa de Jesus, precisa de Deus para resolver seus problemas. Quando o homem tenta resolver por conta própria, gera guerra. Então tudo isso, existem os fatores climáticos, os fatores ambientais acontecendo, as catástrofes, a própria natureza em convulsão. Paulo diz, né, que a natureza, lá em Romanos 8, ele cita essa questão da natureza, que esperando em dores de parto. A natureza também ela foi prejudicada com a queda do homem. Então tudo isso acaba acontecendo e Jesus vem dizendo todas essas coisas. Ele vem falando sobre tudo isso, ele fala sobre perseguição, sobre a gente ser condenado, sobre a gente ser odiado pelo mundo. E tudo isso aconteceu ao longo desse tempo. Então Jesus, mas é interessante ele dizer que isso são apenas inícios, início de dores, princípio de dores. Ele então continua o discurso. Ele começa a dar um panorama inicial, vocês vão ver tudo isso, mas não se preocupem, a palavra é essa, não se preocupem, porque tudo isso tem que acontecer e isso não é o fim, isso é apenas o início de dores. A mulher está começando a sentir as contrações para o parto. É isso que ele está dizendo. Aí ele continua, a partir do verso 15, nós vamos ler agora do 15 ao 25. A gente vai ler todo o capítulo 24 de Mateus, são 51 versículos, a gente vai ler todo ele. Aos pouquinhos, né? Então, do 15 ao 25, ele diz o seguinte. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu vos avisei antecipadamente. Então, Jesus inicialmente, olha a continuação do processo de nascimento da criança aí. No primeiro momento, Jesus disse que era princípio de dores. Guerra, rumor de guerra, falso Cristo, essa coisa toda, princípios de dores, terremotos, princípios de dores. Ele agora chega no parto, propriamente dito, que é quando a mulher sente a maior dor. A grande perseguição, a grande tribulação acontece aí. Então é quando vai nascer a criança, né? A mulher está sentindo aquela dor terrível, aquela dor absurda. Então, evoluiu, então, e chega. E ele começa dizendo o seguinte, olha como disse o profeta Daniel, né? Ele fala isso ainda no verso 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, e aí é interessante, quando a gente lê esse texto, Daniel, ele traz
uma profecia, mais ou menos uns 500 anos antes de Jesus, aproximadamente, é difícil a gente datar certinho, mas uns 500 anos antes de Jesus, ele traz uma profecia falando justamente sobre esse que Jesus chama aqui de sacrilégio. Olha o que Daniel diz em Daniel 11:31. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, acabarão com o sacrifício diário e colocarão o sacrilégio terrível. Bom, Daniel, quando faz essa profecia, é interessante que Jesus está citando a profecia de Daniel. Se nós formos lá em Marcos, ele não cita que é a profecia de Daniel. Mateus diz que, como disse o profeta Daniel e tal, ele faz a ponte, né? Ele diz, está citando Daniel aqui. Quando Jesus cita essa profecia de Daniel, os judeus criam que essa profecia já tinha sido consumada, ela já tinha sido realizada. A profecia já tinha se estabelecido, porque mais ou menos uns 170 anos antes disso acontecer, um líder político grego, ele chegou naquela região e quis mudar a cultura dos judeus. Obrigou os judeus a falar em grego, queria obrigar a adorar as divindades gregas. O nome dele era Antíoco IV, chamado de Epifânio. Então, a história mostra que esse homem, ele, depois de tentar mudar, ele falou assim, não, eu vou destruir a religião deles. E como que ele faz isso? Ele vai dentro do templo, olha só, ele vai dentro do templo, constrói um altar a Zeus, que é o deus máximo do panteão grego, né? Entre os gregos é a maior das divindades, e ele sacrifica um porco dentro do templo. Então, os judeus, quando viram isso, perceberam ali o cumprimento da profecia de Daniel. Daniel fala exatamente isso, o sacrilégio terrível, porque o porco era um animal imundo, e você sacrificar um porco dentro do templo, isso aí foi um sacrilégio terrível. Isso gerou uma revolta em Jerusalém, né? Isso aí a história conta, né? A gente não vai nem entrar nisso, a gente citou esse caso porque a gente vai entender que quando Jesus fala isso, ele está falando de 3 profecias. Ele está falando de 3 momentos aqui. Quando Daniel fez, cumpriu-se em Antíoco Epifânio. Sim, cumpriu-se nele, ele fez exatamente o que Daniel falou. Só que Jesus, quando vem, ele diz assim, olha, realmente houve, né, esse sacrifício no templo, Daniel fala exatamente isso, né, profanar a fortaleza e o templo, e isso aconteceu, mas Daniel não estava se referindo só a isso, não. Existem coisas que Daniel está se referindo que ainda acontecerão. Então, o primeiro, a profecia de Daniel faz um registro e foi cumprido em Antíoco IV Epifânio. Depois a gente tem a queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém é um evento que também é previsto como sendo cumprimento da profecia de Daniel. Vamos ver isso direitinho? Vamos lá. Olha o texto que a gente vai ler de novo, 15 e 16, para a gente poder compreender. 15, 16 e 17. Vamos lá. Mateus 24, 15, 16 e 17. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. E aí ele continua falando isso. Agora, olha o que Lucas fala nesse mesmo trecho do sermão. Olha o que Lucas fala lá em Lucas 21. Lucas 21 a gente vai ler do 20 ao 22. Olha só. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança em cumprimento de tudo que foi escrito. Opa! Mateus fala quando vira o sacrilégio, como previu o profeta Daniel. Lucas, e ele diz, quem lê entenda. Lucas leu, entendeu e interpretou. Ele trouxe a interpretação desse texto, ele não cita o profeta Daniel, mas ele diz, quando virem Jerusalém rodeado de exércitos, ou seja, a queda de Jerusalém também é o cumprimento dessa profecia. E Lucas traz isso de forma clara. Tanto é que o restante do texto continua da mesma forma. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes, quem estiver no telhado, não desça. É isso. Então, a gente vê que a mesma profecia de Daniel se cumpriu naquele líder político grego, Antíoco Epifânio, e se cumpre na queda de Jerusalém, que acontece mais ou menos no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, mais ou menos uns 35 anos, aproximadamente 35, depois que Jesus diz essas palavras. Olha que coisa, hein? Jesus predisse essas palavras e acontece 30 e poucos anos depois, entre 35 e 40 anos depois, isso acontece. Então Lucas traz essa relação. Agora,
existe ainda um terceiro cumprimento dessa profecia. Porque alguém pode olhar e falar assim, ué, mas aqui ele está falando da grande tribulação. O texto que a gente leu fala sobre a grande tribulação. A gente acredita que a grande tribulação ainda vai acontecer. Como é que já aconteceu? Exatamente isso. Existe um terceiro cumprimento dessa profecia de Daniel, que Jesus cita aqui, que é a grande tribulação que acontecerá no fim dos tempos. Se a gente olhar o texto que a gente acabou de ler, Jesus ele fala aqui sobre figuras de que pessoas que se passarão por Cristo, e a gente consegue ver figuras do anticristo aqui. É claro que quem usa o termo anticristo é João nas cartas. João usa o termo anticristo. Jesus não usa o termo anticristo. No Apocalipse não fala o termo anticristo. E Paulo não fala sobre o anticristo. A gente vai ler que Paulo usa uma nomenclatura diferente. Mas Jesus fala aqui sobre isso. Agora o interessante é, se a gente olhar, se a gente continuar lendo, se a gente buscar dentro desse texto que a gente lê, a gente vai ver que, lendo a partir do verso 26, depois a gente vai voltar nele, mas olha o que está dizendo. Assim, se alguém lhes disser, ele está no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente, aí vem interessante a partir do 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então Jesus está citando uma grande tribulação que acontecerá no fim dos tempos. Então, Jesus ele está mostrando que a profecia de Daniel se cumpriu em Epifânio, se cumpriu na queda de Jerusalém e se cumprirá no fim dos tempos, onde logo depois virá o Filho do Homem. E isso não se cumpriu ainda, porque o Filho do Homem não veio. E ele deixou claro, logo depois daquela grande tribulação, os poderes do céu serão abalados, todos verão o sinal do Filho do Homem nos céus e verão o Filho do Homem descer com sua glória. Então, é um terceiro momento dessa profecia. Se nós olharmos, inclusive, Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 9, justamente sobre isso. Nós vamos ler o texto. 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 9, Paulo diz o seguinte: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, qual dia? Da volta de Cristo. Ele está falando sobre a volta de Cristo. Antes daquele dia virá a apostasia. Opa, Jesus fala sobre a apostasia aqui também. Então virá a apostasia. Inclusive, ele fala que pelo aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Ele disse isso antes. Então, antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de quando eu ainda estava com vocês e costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então, Paulo vem dizendo, explicando melhor, a gente vê que nessa questão de escatologia, meus irmãos, é uma complementação, né? Jesus falou, João falou, Paulo falou, Pedro falou, e a gente juntando tudo, a gente consegue ter um panorama geral. E aqui Paulo vem explicando os anticristos, ou a figura aqui que Paulo fala sobre o homem da iniquidade, o homem do pecado, que Jesus fala sobre aqueles que vêm dizendo que são ele, né? E eles vêm construindo essa imagem. Então a gente consegue ver claramente que acontecerá uma grande tribulação e que essa grande tribulação foi abreviada porque senão ninguém suportaria. E que então essa grande tribulação acontecerá ainda no fim dos tempos, um pouco antes da vinda de Jesus. Logo imediatamente depois da grande tribulação, como o texto de Mateus diz, Jesus virá. Então nós vimos que Jesus, no discurso, ele já falou sobre início de dores, guerras, terremotos e pessoas se levantando contra pessoas, essa coisa toda acontece, é o início de dores. Então a mulher começa a sentir as dores do parto, as contrações. Depois vem a dor do parto, efetivamente. A dor mesmo do parto, que é a grande tribulação, como nunca houve em todos os tempos. E aí a gente vê, a partir então do verso 26, que a gente já leu, o nascimento. Olha, vamos ler de novo com mais calma. Agora que a gente queria chegar num ponto específico, mas a gente vai ler com mais calma a partir do verso 26. Assim, se alguém lhes disser, ele estará no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro da casa, não acreditem.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, nasceu, Jesus voltou. Se a pergunta era essa, começou, início de dores, a dor aumentou na hora do parto, nasceu então, Jesus voltou. Ele faz uma analogia de forma clara com relação à mulher dando à luz. E é interessante, meus irmãos, que se nós conversarmos com mulheres que tiveram parto natural, normal, elas falam que o processo é exatamente esse. Existem as contrações, que são aquelas dores que vêm, vão, a dilatação e tal, mas depois a dor fica intensa, que é o nascimento da criança, e as mulheres são unânimes, as mulheres que passaram por isso são unânimes em dizer que é a maior dor que alguém pode sentir. E eu imagino que seja realmente. É uma dor absurdamente grande. Mas logo depois que a criança nasce, essas mesmas mulheres dizem que a criança nasceu, a dor ela é meio que interrompida na hora. A dor, pá, zera. E o que era a dor extrema se transforma numa alegria muito maior de ter os filhos, que é a alegria de ter os filhos, ou filho, ou a filha, ou os filhos, né, quando são mais de um, em seus braços. Essa alegria é muito maior do que a dor que ela acabou de sentir. E é isso que Jesus vem dizendo aqui, por isso que ela faz essa analogia. Por isso que ele faz essa analogia. Que nós, quando percebermos, quando isso tudo estiver acontecendo, depois vai nascer, ou seja, ele vai voltar, e aí vai ser a nossa alegria suprema. Vai ser a nossa alegria maior. A gente vê que Lucas, ele termina essa sessão, lá em Lucas 21, 28, ele diz o seguinte: quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Olha que coisa tremenda, meu irmão, olha que coisa tremenda, minha irmã. A nossa redenção vem através de tudo isso. Através da volta de Jesus, através do nascimento, né, como ele diz aqui, o final desse processo. Então esse é o maior, sem dúvida alguma, é o maior de todos os eventos da história da humanidade, a volta de Jesus. Eu queria abrir um parênteses agora aqui, meu irmão, minha irmã, saindo um pouquinho da lição, eu queria fazer um pedido a você, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando o nosso estudo bíblico. O nosso pastor Eric, que é o responsável pela educação cristã aqui na Primeira Igreja Batista do IPS, que está trabalhando junto com o pastor Márcio, que é o nosso pastor presidente, ele nos solicitou que pedisse, ao longo da nossa aula, que você, meu irmão, minha irmã, se identificasse. Existe um chatzinho que está aberto aí agora. Então, coloque seu nome, coloque a igreja. Se você é aqui da igreja, da primeira igreja do IPS, ou se você é de alguma outra igreja, irmã, ou se você não está frequentando igreja nenhuma, se identifica. Coloca aqui seu nome, a gente quer conhecer você, a gente quer saber quem é que está acompanhando a nossa classe, meu irmão, minha irmã, a gente quer te conhecer. Isso se for confortável, tá? Se não for mesmo, não é obrigatório, de jeito nenhum. Tá? Por favor, mas se você se sentir confortável, coloque o seu nome, coloque a sua igreja, não precisa de identificação, nome completo, nada disso não. Coloque o seu nome, coloque a sua igreja, se você não for nenhuma igreja e não quiser dizer isso, coloque apenas o seu nome, só para a gente conhecer, para a gente poder também orar por você de forma mais direta, meu irmão, minha irmã. Então, por favor, se for confortável para você, volto a dizer, coloque aqui o seu nome, coloca a sua igreja, ou se você tiver em alguma outra cidade, pode colocar também. Vai ser um grande prazer ter a sua participação aqui no nosso chat. Voltando então para o nosso texto, nasceu então Jesus vem, e só que depois disso ele continua, ele encerra o sermão trazendo uma mensagem de vigilância, e a gente vai ler a partir de agora, a partir do verso 36. Olha o que Jesus diz a partir do verso 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus,
nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos, a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós vemos nesse final aqui que Jesus fala a partir do verso 36, ele traz advertências. Esse finalzinho são advertências. A primeira grande advertência que nós podemos perceber aqui é que ninguém sabe quando acontecerão essas coisas, ninguém sabe o dia da volta de Jesus, ninguém sabe. Ele cita o dilúvio, né, com Noé, que ninguém estava esperando, ele cita um ladrão que chega à noite e ninguém está esperando, ele cita um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, rápido, e ninguém sabe também quando acontece. Então, ele está deixando bem claro, não adianta perder tempo tentando prever o dia que eu voltarei, no caso ele falando, no dia que eu voltarei. E tem muita gente fazendo isso, meus irmãos, muita gente já perdeu tempo, já investiu tempo, recurso, pensamento, reflexão, para dizer quando Jesus volta, e todos erraram nesses 2000 anos. Não teve um que acertou, até porque senão ele teria voltado, né? Ele não voltou, então todo mundo errou. Até agora todo mundo errou. E a gente sabe que, de acordo com a palavra, ninguém vai acertar. Tem gente que vai lá, vê as profecias de Daniel, compara com Mateus, compara com Apocalipse, com Paulo, e chega numa data e essa data não acontece, e a pessoa se frustra, e frustram aqueles que estão seguindo. Meus irmãos, não é possível datar a volta de Cristo. Essa é a primeira grande lição que a gente pega nesse finalzinho. E a segunda é, nós devemos estar preparados. É isso que a gente tem que ter. Preparação. A gente tem que estar preparado para quando ele voltar a gente estar pronto. A ideia não é, como nós dissemos no início, a ideia não é marcar data. A ideia é mostrar que nós devemos ser vigilantes. Se nós olharmos aqui a parábola do servo, talvez alguém possa interpretar, até o nosso autor na revista traz uma primeira interpretação dizendo isso, que é para as lideranças da igreja, né? O servo que o Senhor coloca coloca sob a supervisão da sua casa, e quando voltar, como que esse servo vai estar saindo? Esses seriam os líderes da igreja. Só que a gente vai olhar em Marcos. Olha o que Marcos diz, trazendo essa mesma palavra, mas num contexto diferente. Olha o que Marcos diz, Marcos 13, 34 a 37. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um de seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos, vigiem. Essa não é uma palavra para a liderança da igreja, essa é uma palavra para mim e para você, meu irmão. Isso é uma palavra para mim e para você, minha irmã. Por quê? Porque Jesus deixa uma missão para todos nós. A missão de Cristo para todos nós é de termos uma vida pura, santa, íntegra, de pregarmos a palavra, de sermos um farol aqui na terra, que possamos levar a palavra dele. É missão, nós somos servos, nós temos uma missão aqui. E nós devemos estar prontos, vigilantes, para quando ele voltar, a gente realmente olhar e falar assim, chegou o mestre. Vem, Senhor Jesus, pode vir, porque o seu servo está aqui aguardando. É uma palavra de vigilância, é uma palavra que tem que estar no coração de todo o cristão. Nós não podemos nunca descansar, é isso que ele diz. A gente relaxar, a gente dormir, como o texto de Marcos diz. Ou a gente se preocupar com as coisas desse mundo, como o texto de Mateus diz. A gente tem que estar vigilante sempre.
Ele pode chegar a qualquer tempo. E nós temos que, quando ele chegar, ele tem que nos encontrar fazendo aquilo que ele deixou de missão para nós. O nosso autor na revista, como eu disse no início, ele traz algumas, para a gente já ir encerrando, ele traz alguns cumprimentos de profecias, né? Das profecias que Jesus traz neste discurso, nesse sermão. Uma delas, a gente já falou que no ano 70, mais ou menos 37 anos, entre 35 e 40 anos depois do sermão profético, Jerusalém cai. E, meus irmãos, existe um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, que ele diz, ele conta, ele escreve alguns livros, e nos seus livros ele diz que as pedras do templo e da cidade foram niveladas, elas foram cortadas na base, como se nunca tivesse havido aquele espaço ali, justamente comprovando que Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. É como se não existisse, é como se fosse um terreno plano. Eles levaram todos os objetos sagrados do templo, saquearam o templo, saquearam a cidade, e destruíram a cidade. Então isso se cumpriu. É interessante que o nosso autor traz aqui que, sob a liderança do comandante Tito Vespasiano, então aconteceu isso, Jerusalém é tomada. E os judeus cristãos fugiram, então, para as regiões da Pérea, que são regiões montanhosas, justamente pelo que está aqui, pelo que Jesus diz, fujam para as montanhas. Então ele diz isso. Ele ainda diz que muitos virão em meu nome dizendo, isso também se cumpre, enganarão a muitos. Aí esse mesmo Flávio Joséfo diz que quando Félix era procurador da Judéia, tornaram-se tão numerosos os impostores de natureza religiosa que alguns deles eram mortos quase todos os dias. Então quase todo dia tinha um que dizia que era o Cristo. Então também se cumprindo o que Jesus disse. E aí guerras também aconteceram aqui, e é interessante da questão das guerras, que quando Jesus fala isso para aqueles homens estavam vivendo um período que era chamado de Pax Romana, era a paz romana, que foi uma paz imposta por Roma, mas eles estavam relativamente em paz, eles estavam vivendo relativamente tranquilos, não estava havendo guerras no Império naquele momento. Roma já tinha conquistado boa parte do mundo civilizado da época, civilizado é maneira de falar, né? Boa parte do mundo, da Europa como um todo, o norte da África, tinha tomado conta daquilo tudo. Falando do civilizado, parece que o romano dizia que o mundo está em trevas, são os bárbaros, e Roma é a luz, né? Então tinha essa coisa no Império Romano. Não cada um tinha a sua civilização de acordo com a sua cultura. Mas Roma, então, saiu conquistando e tal. E a gente vê que Roma estava em paz nesse tempo. E Jesus vem falando que haverá guerras. Aí fala assim, poxa, que estranho. E a gente vê que 30 e poucos anos depois acontece realmente uma guerra ali. Ah, mas a Pax Romana ainda existia naquele tempo. Sim, mas no território deles teve guerra. Então se cumpriu o que Jesus falou, guerra forte, guerra mesmo, uma guerra que dizimou Jerusalém. A gente vê que, quanto à questão de fome, que Jesus diz, Ágabo, em Atos 11, 28, prediz uma grande fome que aconteceu e que também foi registrada por outros historiadores que não eram cristãos, como Suetônio, Tácito, Eusébio. Então, nos tempos do imperador Cláudio aconteceu tudo isso. As perseguições aconteceram de forma muito, muito forte também. Conta-se que ao longo de 300 anos aconteceram 10 grandes perseguições contra os cristãos. Então, aqueles homens viram acontecendo toda a profecia de Jesus ali, ainda enquanto estavam vivos. E a gente, olhando agora esses 2000 anos, a gente consegue ver, nós conseguimos então, de forma muito mais documentada, ver que tudo isso aconteceu. O nosso autor deixa aqui para pensar e agir. Nós vamos ler, de acordo com como fazemos sempre, 3 pensamentos e 3 orientações. A primeira delas, os discípulos ficaram admirados diante da beleza do templo. Assim como eles, nós também nos maravilhamos mais com os encantos desta terra em detrimento das maravilhas dos céus. Ele está fazendo uma pergunta, será que a gente está perdendo mais tempo olhando? Porque os discípulos fazem isso, né? Mestre, olha essas pedras, olha essas construções. Será que a gente está perdendo mais tempo olhando essas coisas ou realmente olhando para o céu? Porque Jesus, ele não se deixa impressionar. Ele diz, olha, vocês estão vendo isso? Não ficará só pedra sobre pedra. Nada disso ficará. A segunda, Jesus alertou seus discípulos quanto ao cuidado que deveriam tomar
a fim de não serem enganados pelos falsos profetas, bem como não se deixassem alarmar pelos acontecimentos deste mundo. Em terceira orientação, Jesus enfatizou a importância de nos mantermos alertas acerca da sua vinda. Precisamos cultivar o senso da expectativa de que o nosso Senhor voltará em breve. Nós temos que ter essa certeza, é isso que Jesus diz. Ele vem falando sobre isso, como dissemos várias vezes, né? A questão da analogia do parto. E quando ele voltar, então, será a nossa grande alegria, porque a nossa redenção, como disse Lucas, chegou, está próxima a redenção de vocês. Nós vamos orar neste tempo, entregando este momento ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos porque a Tua misericórdia dura para sempre, o Teu amor é eterno. Agradecemos porque neste tempo podemos estudar a Sua palavra, o Seu sermão chamado Sermão Escatológico Profético, Pai, que nos mostra como serão as últimas coisas e nos traz, Senhor, a esperança de que o Senhor voltará e o Senhor trará a nossa redenção final. Muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado por trazer ao nosso coração essa certeza, trazer ao nosso coração essa tranquilidade. Continua recebendo o nosso culto, a nossa adoração, continua nos ensinando através da Tua palavra. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana que vem, lição de número 6, Sinais e Maravilhas. Vamos falar ainda sobre a vida e obra de Jesus. Sinais e Maravilhas. Lição de número 6. Conto com você, meu irmão. Conto com você, minha irmã. Um grande abraço e até lá.